Tarde, Giovana, boa tarde, Gustavo, João Pedro, Pedro Henrique, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem. Bem. Beleza. Já fizeram a provinha de matemática? Fiz todos. Então tá bom. Cadê os outros nossos amiguinhos, hein? Cadê? Só tem vocês quatro? Que negócio é esse? Estão dormindo? Xiii, vão ficar com falta aqui, meu. Pessoal, peguem lá o caderno de atividades de vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula mais proativa. Vocês vão trabalhar um pouquinho hoje. Vocês, o que vocês vão fazer aqui? Ó. Vou espelhar. Caderninho de atividades de vocês. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Tá ruim essa conexão? Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Beleza. Então, ó, no caderno de atividades, lá na página 23, abram lá na página 23. Abriram aí? Sim. Olha só o que vocês vão fazer. Vão fazer esse primeiro exercício da página 23, exercício 1. Depois vocês vão lá na página 24. Vamos fazer o exercício 2. Item A, item B, item C. Vamos fazer o exercício 3, também aí na página 24. E vamos fazer o exercício 4 da página 25. Tá? Item A, item B, item C e item D. Só até aqui, tá? Só com os triângulos. O exercício 5 aqui dos polígonos, aqui nós não vamos, nos pentágonos, né, em polígonos, não vamos mexer. Depois que vocês terminarem esses exercícios, que eu vou estar acompanhando enquanto vocês estão fazendo, vocês vão lá no positivo on, abrir o positivo on, e nessa atividade sobre triângulos fizeram, vão anexar nessa atividade e me mandar. Quando vocês me mandarem, eu vou abrir aqui a atividade, vou ver quem me entregou e vou receber o arquivo aqui, onde está aparecendo o nomezinho de vocês aí, tá vendo? Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Entenderam o que é para fazer? Então, vamos lá, mãos à obra. Ô, professor, Oi? o que é incógnitas mesmo? Incógnita seria o valor que você não conhece na sua equação, na sua igualdade ou na sua expressão. Seria o X da questão, né? A incógnita. É o valor que você não conhece que você vai ter que descobrir. Tudo bem? Entendi, obrigado. Nada. Então dá uma olhada aí no primeiro exercício, aí na página 23, já responda essa primeira questão. Tem dois triângulos aí. Ele está dizendo que os dois triângulos têm aqueles três ângulos que estão sendo mostrados, os dois, né? E está dizendo que as medidas de seus lados correspondentes são distintas, quer dizer, são diferentes. Pode-se afirmar que esses triângulos... O quê? Qual é a condição para dois triângulos serem congruentes? A condição para que os triângulos sejam congruentes é que eles tenham os três ângulos congruentes, iguais, né, entre si, e as três medidas, os três lados têm que ter a mesma dimensão. Tamanho. São congruentes, sim ou não? Respondam aí.
Conseguiram aí, pessoal? É até que página aqui. Vai até o exercício 4. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois eu vou corrigir, tá? Olha aí o exercício 2, na página 24. Determine os valores das incógnitas em cada um dos itens a seguir, observando os triângulos, né, que eles são congruentes. Então, ele quer que você descubra aqui quanto vale o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo delta, quer que você diga quanto vale o x. Note que o triângulo ABC, então esse triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC. Se eles são congruentes, eles devem ter alguma coisa, os seus ângulos devem ser congruentes e as suas dimensões também devem ser congruentes. Então, anotem aí quanto valem as incógnitas, quanto vale esse alfa, que é este ângulo que está aqui, ó, no D. Quanto vale lá o alfa? Não, esse aqui é o teta, né, na verdade, desculpa. Quanto vale o teta e quanto vale nosso beta. E descubra também quanto vale essa dimensão, esse lado, né, x. Façam a mesma coisa para os outros triângulos. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Sim. Tranquilo até agora? Alguma dúvida aí? Não.
Tudo tranquilo aí, turma? Sim. Sim. Ah, temos aqui João Pedro e Pedro Henrique, que entraram depois, né? Estão sabendo o que tem que fazer aí, João Pedro, Pedro Henrique? Eu já tava. Ah, você já estava? Quem que entrou aqui, então? Já. Tem alguém perdido aí que não sabe o que tem que fazer? Tem que fazer a 2, né, professor? A 2, a 3 e a 4. Tá. Assim que terminar, tira aquela fotinho e manda naquela atividade sobre triângulos e quadriláteros. Quadriláteros, no caso, os polígonos, né? Essa atividade que eu estou mandando. Então tá lá, atividade sobre triângulos e quadriláteros. Vem aqui. Professor, a Giovana tá falando que não sabe fazer a conta. Quem? A Giovana. Qual que é o exercício? Qual que é o exercício que ela não sabe? Ela tá sem 2. microfone aí? 2? Tá. Então, quando os triângulos são congruentes, os três ângulos deles são iguais. E os três lados também são iguais. Se eu olhar para esses dois triângulos que são congruentes, esses ângulos, então, se são iguais, eu tenho que pensar o seguinte: bom, olhando para o ângulo alfa, ele vai ter que ser igual a esse ângulo aqui no ponto B. Quanto vale esse ângulo no ponto B? 110. Então, se aqui é 110, como eles são congruentes, o alfa também vale 110. Aí eu observo aqui no ponto A, né? Eu vejo esse outro ângulo que está aqui, esse delta minúsculo aqui. Quanto que ele vale? Ele tem que ser igual a esse outro ângulo de 40 que está aqui, porque os ângulos têm que ser congruentes. Então, esse delta tem que valer 40. Eu olho aqui nesse outro ângulo beta, que eu tenho que descobrir quanto é que vale. Bom, como é que eu vou descobrir quanto é que ele vale? Eu vou pensar o seguinte: somar os ângulos internos de qualquer triângulo. Então, se eu sei que esse vale 110 e que este vale 40, 110 mais 40 mais o ângulo beta tem que dar 180. E aí eu descubro quanto é que vale o beta. Finalmente, para descobrir quanto vale x, as dimensões dos lados têm que ser congruentes, têm que ser do mesmo tamanho. E então, se desse lado, no segmento CB ou BC tem 5 centímetros, o segmento CD também tem que ter 5 centímetros. Então, eu descubro quanto vale x. Eu tenho que fazer esse mesmo raciocínio para todos os outros triângulos congruentes. Entendeu? Ficou claro aí, pessoal? Sim.
E aí, tudo bem? Tá caminhando? Sim. Alguém já conseguiu chegar no 3? Acabei de chegar. Então vamos lá. Aqui no 3, a Também. esquerda é o seguinte. Na figura a seguir, os segmentos AB e CD se encontram no ponto médio. Verifique se os triângulos AMC e BMD são congruentes. Então veja, o segmento AB é esse aqui, de A até B. E ele vai se cruzar com o segmento CD aqui, C até D. E o ponto M é um ponto médio do segmento AB, ou seja, está bem aqui, dividido em duas partes iguais, o segmento AB, e também é ponto médio no segmento C e D. Está dividido em duas partes iguais, o segmento CD. Então, reparem que essa dimensão desse primeiro triângulo é igual a essa outra. Esse lado do primeiro triângulo, AMC, é igual a esse lado do nosso outro triângulo BMD. E notem também que esse lado CM, né, do triângulo AMC, é igual ao lado MD, do triângulo BMD. E reparem também que, nessas condições, os ângulos que eu tenho internos, nesses triângulos, também são iguais entre si, né, são congruentes. Então, vamos explicar, né, comprovar a congruência desses dois triângulos a partir dessas informações. Se os seus lados são iguais, congruentes, os três lados têm as mesmas dimensões, e se os três ângulos entre eles também são congruentes, são iguais. Tudo bem, pessoal? Sim. Assim que alguém for entrar no 4, ele já me avisa, tá?
Alguém não chegou no 4? Não. Oi? Não. Tá. Terminar lá o 3, então. E aí, pessoal, chegamos no 4? Sim. Muito bem. Ó. Aqui no exercício 4, vamos fazer o seguinte. Nós temos que descobrir quanto que vale x. Determinar o valor de x em graus, né? Uma incógnita aqui. Então, ele mostra aqui os triângulos e mostra os ângulos, né? Os 3 ângulos internos desses triângulos escritos em função de x, né? Um é 3x menos 15 graus, o outro é 2x mais 3 graus e o outro x mais 12 graus. Como que nós vamos descobrir o valor de x? Usando aquela regra, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos seus 3 ângulos é sempre 180 graus. Então, eu vou somar, né? 3x menos 15, mais 2x mais 3, mais x mais 12, e isso vai ser igual a 180. Eu vou cair numa equação de primeiro grau. Então, eu vou agrupar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro, tudo que tem x fica lá do lado esquerdo, tudo que não tem x, que é número, fica do lado direito, e aí eu determino o valor de x. Isso para os 4 exercícios que estão propostos aqui. Entenderam? Sim. Beleza. Tá tranquilo aí, pessoal? Alguma dificuldade, alguma dúvida? Pessoal, mais uns 10 minutinhos aí para vocês terminarem, tá? Já tirem lá a fotinho, mandem lá no Possível Comprei para a gente poder corrigir, tá?
Professor, tem que passar o X pro lado direito e... Não, passa o X para o lado esquerdo. Tá. Você passa o X para o lado esquerdo, agrupa todos os valores que tem X, né? Por exemplo, você vai agrupar 2x, mais 3x, menos 2x, né? E aí você faz a conta tudo em função de X. Lá do lado esquerdo. Do lado direito, você passa os números. Lembre que quando você passa um número para o lado do outro membro, né, da equação, o que está somando passa subtraindo. O que está subtraindo passa somando. E na equação também, quando você vai isolar o seu x, o que estiver multiplicando o x passa para o outro lado, para o outro membro, dividindo. A operação inversa, sempre, né? Tranquilo aí, gente? Sim. Mais 5 minutinhos, tá bom? Sim. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dificuldade? Não. E quem terminar já vai mandando o arquivinho lá de foto no positivo on, tá? Deixa eu ver aqui se alguém já mandou. Vou dar uma atualizada. Ainda ninguém mandou nada, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Com relação à prova, se alguém ainda não fez esta prova mensal, que vai encerrar o prazo. Vamos ver. Olha aí, ó.
Senhor Rubens Giovanni, ele não está na sala, né? Vocês têm ele aí no grupo? Sim. Então. Aqui, ele não fez a prova ainda. Precisa avisar para ele que vai fechar hoje. E aí vai perder a prova mensal. Os demais todos fizeram aqui. Terminaram aí, turma? Bom, vocês estão vendo como é que funciona, então, a entrega desses exercícios aí das atividades, né? É o mesmo esquema aqui, nessa atividade de exercícios da apostila, segundo bimestre. Então, todos os exercícios que vocês fazem na apostila, vocês tiram as fotos e mandam. Aqui nessa parte de exercícios da apostila. Aqui tem a atividade sobre estatística 2, a mesma coisa, ó. Média, moda, mediana, mesma coisa. Atividade sobre estatística, está aqui agendada também, a mesma coisa. Então, precisa fazer tudo isso aqui, porque senão não pontua a nota no positivo on. E a nota de positivo on que vocês entram lá no cálculo lá da média, a nota mensal, né? Entra no cálculo da nota mensal e no cálculo da nota livre também. Então, olha o peso que isso tem. Terminaram aí, turma? Não.
Bom, vamos lá fazer a correção. Primeiro exercício aqui da página 23, então exercício 1. Ele deu dois triângulos aí, um primeiro triângulo e um segundo triângulo. Ele diz que eles têm ângulos correspondentes, né? Mas que eles não têm, né, a mesma medida nos seus lados. As medidas dos lados são distintas. Podemos afirmar que os triângulos são congruentes? Não, eles não são congruentes. Por quê? Porque para serem congruentes, os ângulos têm que ter congruência, os três ângulos, e as três medidas, os três lados, também têm que ser congruentes. Os três lados têm que ser iguais. Três ângulos iguais, três lados iguais, para haver a congruência entre os triângulos. No exercício 2, pede para determinar o valor das incógnitas, né? Considerando que os triângulos são congruentes. Então, aqui, como nós já vimos, né, para achar o valor do alfa, eu vou analisar aqui. Bom, alfa, esse ângulo, ele vai ser igual a 110 graus, que é congruente a esse outro ângulo. Os triângulos são congruentes, esses ângulos são congruentes entre si. Então, 110 graus. Quanto vale beta? Ângulo aqui, agudinho, que está aqui no ponto C. Esse ângulo agudinho, para eu descobrir quanto ele vale, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu vou fazer 40 mais 110, mais o nosso amigo beta, é igual a 180. Resolvo a equação e descubro que beta vale 30 graus. Já o ângulo delta, quanto é que ele vale, o nosso delta? Aqui, eu já percebi que esse ângulo, ele tem congruência, né, com o ângulo que eu tenho aqui, de 40 graus, no ponto A, porque se os triângulos são congruentes, esses dois ângulos têm que ser congruentes. Então, o meu delta vai valer 40 graus. E a medida x deste lado, no segmento CD, vai ser igual à medida de 5 centímetros, que é congruente, né, a esse segmento CB. Na congruência entre os triângulos tem que acontecer, então, essa igualdade, 5 centímetros. No item B, os dois triângulos também congruentes. Para descobrir o valor do alfa, então eu vou observar aqui no nosso triângulo, quero saber o valor desse alfa, ele tem o mesmo valor do ângulo congruente ao outro triângulo, 50 graus. Vejam eles aqui em oposição, né? Já o ângulo beta, para descobrir, meu ângulo beta, que é esse aqui, verdinho, tem que ser congruente ao ângulo agudo que está aqui no ponto C. Também 20,7 graus. Para descobrir o valor do lado X, né? Então, o lado X é esse lado aqui no segmento AC, X, tem que ser congruente ao segmento aqui BD, ao lado desse outro triângulo, 8 centímetros. E o valor de Y, o segmento AB do primeiro triângulo, esse lado tem que ser congruente ao lado Y, ao segmento CD. O valor de Y, 3 centímetros. Vamos lá para o item C. Os dois triângulos também são congruentes. Vamos descobrir aqui quanto vale alfa. O valor de alfa, que é esse ângulo mais agudo, no ponto D, deve ter o mesmo valor desse ângulo que está no ponto A. São congruentes. 22,3 graus. O ângulo beta, então eu quero descobrir esse ângulo beta aqui no ponto B, ele vai ter que ser congruente a esse ângulo que aparece nesse ponto C, de 108,2 graus. O segmento X, que é todo esse tamanho que está aqui, tem que ser congruente
ao segmento DE. Tem que ser congruentes. Mesma dimensão. Portanto, 5 centímetros. O valor desse ângulo θ, 49,5. Então, aqui está o nosso θ. Como é que nós vamos descobri-lo, né? Esse ângulo θ vai ter que ser equivalente ao nosso ângulo deltazinho que está aqui, né? Então, ele vai valer 49 graus e meio. Assim como o delta 49,5, porque são ângulos de congruência. Porque os triângulos são congruentes. O tamanho do segmento Y, como que eu vou descobrir? Bom, aqui ele está me falando que tem 2 centímetros, que vai de C até D. E eu sei que esse outro lado, AC, tem 4 centímetros. E se aqui, esse lado AC é congruente ao lado BD, tudo esse comprimento BD tem 4 centímetros. Se aqui eu tenho 2 centímetros, o segmento BC, que está aqui, deve valer 2 centímetros. E ele é congruente, tem a mesma dimensão ao segmento BE, que corresponde a Y. Então, Y valerá 2 centímetros. O exercício 3, ele quer que você demonstre, né, por que que os nossos dois triângulos nessa situação são congruentes. Se M é o ponto médio do segmento AB e também o ponto médio do segmento CD, reparem então que a dimensão dos lados CM e MD são as mesmas. E que as dimensões do segmento AM e do segmento MB também são as mesmas. Consequentemente, como os ângulos que eu tenho nos dois triângulos no ponto M são iguais, e os ângulos que eu tenho aqui nos pontos C e D também são iguais, os ângulos que eu tenho no ponto A e no ponto B também serão iguais. Todos os três ângulos são congruentes nos dois triângulos, as três dimensões entre eles também são congruentes, são iguais. Portanto, fica demonstrado que os dois triângulos são congruentes. Oi. É para mandar onde o... Você vai mandar na atividade de triângulos e quadriláteros. Tá bom. Tá? Manda um arquivo de foto ali. O exercício 4, pessoal, então, como eu falei para vocês, tem que descobrir quanto vale x, né? Então, no primeiro triângulo, eu vou fazer a soma dos ângulos internos, e essa soma desses ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, o que eu faço? 2x mais 3, que é um primeiro ângulo, mais 3x menos 15, que é outro ângulo, mais x mais 12, que é o outro ângulo, tem que ser igual a 180 graus. Passo tudo que não tem x para o lado direito, e tudo que tem x fica do lado esquerdo. Do lado esquerdo vai ficar 2x, mais 3x, mais x. Portanto, 6x. E lá do lado direito, eu vou ter 180, menos 12, mais 15, menos 3. E vai ficar próprio 180. 6x é igual a 180, passo 6 dividindo, x é igual a 30 graus. No item B, faço o mesmo processo. Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Então, eu pego um dos ângulos, 3x, mais o terceiro ângulo, 4x, 40 menos x, isso tem que ser igual a 180. Tudo que tem x fica do lado esquerdo, tudo que não tem é passado para o lado direito. Então, do lado esquerdo, 3x mais 5x menos x, dá 7x. Do lado direito, 180. Vai passar o 40 aqui, menos 40. Menos 35, 105. 7x é igual a 105. Passa o 7 para o lado direito, dividindo.
105 dividido por 7, portanto, x igual a 15 graus. No item C, soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, vou somar os três ângulos. O primeiro, 5x, mais o segundo ângulo, 5x, mais o terceiro ângulo, 2x, tem que ser igual a 180. Então, 5x mais 5x mais 2x me dá 12x. 12x é igual a 180. Passa o 12 dividido. 180 dividido por 12. X é igual a 15 graus. No item D, vamos somar os ângulos internos, né? Então, o primeiro ângulo, x menos 5. O segundo, x sobre 2 mais 5. E o terceiro é o ângulo reto aqui. Tá vendo? Quadradinho com pontinho, isso aqui significa 90 graus. Ângulo reto. Mais 90 graus é igual a 180. Vamos, então, fazer aqui a somatória do que tem x de um lado e do lado direito, o que não tem x. Eu vou fazer, então, x mais x sobre 2. E eu vou ter o 3x sobre 2. Do lado de lá, vou fazer 180, menos 90, menos 5, mais 5. E eu vou obter 90. 3x sobre 2 é igual a 90. Eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 3x é igual a 2 vezes 90. 3x vai ser igual a 180. Passo 3 dividido. Obtenho x igual a 60 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo aí, galera? Alguma dúvida? Não. Não. Deu para exercitar um pouquinho aí? Ué, ninguém me mandou ainda esse arquivo? Precisa Eu me mandar, acabei hein, de turma? falar, professor. Tá, deixa eu atualizar aqui, não, só para ver. Deixa eu ver aqui. De fato, chegaram três arquivos aqui, vejamos. Que eu já vou dar baixa aqui. Olha, eu recebi 3 arquivos do Gustavo. Então, tá aqui aceito, primeiro. Aceito o segundo. Aceito o terceiro. Muito bem, muito bom. Agora deixa eu ver se tem mais alguém que mandou. Por enquanto, mais ninguém, só o Gustavo. E aí, pessoal, como é que fica isso? Vão mandar ou não vão? Preciso desses arquivinhos aí mandados hoje, tá? Data de hoje. Pessoal, conteúdo aí, exercício, deu para dar uma trabalhada? Ficou alguma dúvida aí da questão aí dos triângulos, da congruência de triângulos? Não. Então, beleza. Eu vou deixar você entrar aí na próxima aula. Não esqueçam de mandar esse arquivo para mim desses exercícios feitos hoje, tá? Preciso disso aí. E dá um toque lá pro Rubens fazer aquela prova lá, porque senão vai perder a prova mensal lá. Depois eu mando uma mensagem. Pessoal, até mais. Um abração para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus e se cuidem. Já. Tchau, tchau.